E o mundo gospel adora, né? Um buchicho, adora uma polêmica, adora um erro alheio. E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui. Esse é mais um vídeo do canal De Tal Maneira, seja muito bem-vindo. É o seguinte, cara, recentemente saiu um lance aí a respeito de um cantor muito famoso do meio gospel, que é o Samuel Mariano. Eu particularmente não conheço o trabalho dele, porque não consumo música, nem qualquer outro tipo de produto do mundo gospel, embora sei que existem pessoas que fazem trabalhos sinceros em meio a essa galera, e que existem também grandes músicos aí inseridos no mercado gospel, mas eu sinceramente não consumo esse tipo de coisa. Mas enfim, recentemente saiu aí uma polêmica a respeito desse cantor, que tem uma relevância muito grande no meio, né? A respeito de algumas fotos que supostamente teriam vazado, fotos íntimas, ele em situação Polêmica. sem roupa, enfim. Você já deve ter visto algo a respeito disso. Nunca nem vi. Eu não vou entrar no mérito se as fotos eram reais, verdadeiras ou não, porque teria que ser um perito para poder analisar de forma fidedigna. Mas o que a gente pode dizer é que, mais uma vez, uma polêmica, e a polêmica nunca é legal, nunca traz uma mensagem bacana. E no meio cristão isso é muito negativo, porque nós como cristãos já temos muitas dificuldades para abordar as pessoas e trazer credibilidade para o que a gente fala. E quando alguém de notoriedade do meio cristão se envolve em algum assunto que não seja Cristo, sempre traz uma audiência ruim, vamos dizer assim. É claro que para alguns não deixa de ser audiência, e todo tipo de audiência para alguns é sobrevivência, não é o caso do cristão verdadeiro. Como eu disse, não vou entrar no mérito se o Samuel Mariano realmente caiu ou não nesse pecado aí, mas você já reparou em uma coisa? Toda vez que alguém ligado à cúpula do poder do gospel é atingido de alguma forma por alguma polêmica, esses caras se encasulam, esses caras se ajudam, esses caras fecham um bloqueio ou uma barreira para poder se defender. E muitas vezes você vê o próprio Samuel Mariano, em muitos dos seus discursos, já falou mal de muita gente, já falou mal do Paulo Júnior, já falou mal até de pessoas do meio secular, como por exemplo o Pablo Vittar, já falou mal do Thales Roberto, quando o Thales deu aquelas bundadas lá de falar que é melhor do que os outros. Enfim, ele é um cara que gosta de falar também dos erros dos outros, mas agora que pintou essa polêmica envolvendo o nome dele... Não! Então quer dizer, falar de Chico pode, mas falar de Francisco não? Então assim, o que me chama atenção negativamente não é nem tanto a polêmica, como eu disse, o Senhor Deus tem todo o controle disso. Se o Samuel realmente errou, é ele com Deus. E se ele não errou, também é ele com Deus, cara. A grande verdade é que somos todos nós falhos e limitados. Mas esse lance de ter pessoas de foro privilegiado, vamos chamar assim, dentro da camada cristã evangélica, isso é muito negativo, isso não é legal. E eu queria ler com vocês aqui em Naum, no capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, o Senhor Deus, ele não passa a mão na cabeça daquele que erra, daquele que peca, daquele que transgride a sua lei, daquele que transgride os seus mandamentos. E então Deus, ele não quer saber se o cara é governador ou se o cara varre o chão da casa do governador. Pecou, errou, falhou, tem que se arrepender, porque se não houver arrependimento, haverá obviamente consequências. Não que Deus seja um carrasco, que Deus esteja esperando uma falha nossa para dar uma martelada na nossa cabeça, não é isso. Mas o fato é que ele não passa a mão na cabeça da pessoa, independente da sua vida social, independente da sua notoriedade na sociedade, independente da sua influência. Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então errou, velho, assume que errou. Tiagão, o cara não errou, velho. Isso aí foi uma intriga da oposição. Firmeza. O que não pode é bloquear qualquer tipo de denúncia ou crítica que esse cara possa receber. Porque no momento de subir num púlpito e falar que o Paulo Júnior é um herege, ele fez isso. Não estou aqui defendendo o Paulo Júnior, acho que eu concordo com muitas coisas do discurso dele e algumas outras eu prefiro
não comentar, mas acho que ele excede um pouco, puxa muito para o lado do puritanismo, mas ele é muito fidedigno na pregação da palavra, e o Samuel Mariano falou mal de um cara como esse. Muitas vezes nós vemos pessoas falando mal do Malafaia e sendo coagidas, sendo processadas por isso. Nós vemos também isso acerca dos Gideões, né? Muitas vezes as pessoas criticam os Gideões, daqui a pouco o próprio Gideão está falando para o seu público não assistir YouTube, não assistir esse canal ou aquele. Então, quer dizer, existe sempre uma tendência a proteger, entre aspas, essa camada gospel que está na notoriedade, associada a grandes eventos, como é o caso dos Gideões que eu disse, como é o caso de grandes cantores do meio gospel, que vende bastante CD, que tem bastante show, que tem bastante notoriedade. Então, assim, cara, tem que parar essa palhaçada de ficar passando a mão na cabeça de crente, tá ligado? Tem que parar esse lance de ficar passando a mão na cabeça de quem tá em notoriedade gospel, quem vende CD, quem vende show, porque Deus, ele não se agrada disso, cara. E a Bíblia diz isso não é a minha crendice, não é a minha religião que diz isso, é a Bíblia que diz. O próprio Cristo disse, olha, vocês querem entrar no reino dos céus, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser como criança. Existe uma carta também no Novo Testamento que diz o seguinte, olha, é preferível que vocês não pequem, mas se eventualmente vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, que ele pode abraçar a causa de vocês e inocentar vocês. Então, assim, o primordial para a fé é confessar os seus pecados e, obviamente, os deixar e passar a praticar a justiça. Em momento nenhum você deve colocar o seu pecado debaixo do tapete, em momento nenhum você deve passar a mão na cabeça de quem está pecando, em momento nenhum você deve dizer que o cara não pode ser tocado, não pode ser mencionado, não toqueis nos ungidos do Senhor, heresia maldita do mundo gospel. Então, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que o Samuel Mariano caiu ou deixou de cair. Eu não estou nem um pouco interessado nisso, isso é ele com Deus. O que realmente me preocupa é esse lance da cúpula do poder gospel não poder ser mencionada. Senão eu vou processar, senão eu vou boicotar, senão os meus fiéis não poderão mais assistir o material de vocês. Então, galera, e aí, ditadura gospel agora? Eu espero que você pense nisso e saiba que Deus é misericordioso sim, mas nós devemos confessar as nossas falhas e alcançar a misericórdia através de Cristo, nos arrependendo e parando de fazer aquilo que não devemos fazer. E não existe foro privilegiado com Deus. Pisou no tomate, parceiro, tem consequência, a vida é assim. O próprio Cristo mostra isso no delongo do seu evangelho e o próprio Deus mostra isso no delongo das leis. Eu peço que você nos ajude e que nós possamos estar em liberdade com Cristo. Não deixe as pessoas acharem que existem crentes intocáveis. Isso não existe, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Eu indico também que você conheça o trabalho dos canais parceiros aqui do De Tal Maneira. Na descrição desse vídeo estão ali os links, né, de cada um dos canais que apoia o nosso trabalho e que mutuamente nós nos apoiamos. Eu peço também que você conheça os vídeos e os trabalhos dessa galera. São um pessoal aí que tem realmente um conteúdo a passar. Um grande abraço, valeu e fora foro privilegiado. É nóis.